Olá amigos, aqui Diário do Atirador com mais um vídeo aí pra vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro e nesse vídeo eu quero explicar pra vocês por que eu não acredito na hipótese de fraude nas urnas. Então roda a vinheta aí. Ué Thiago, mas por que você está falando disso num canal de armas? Simples, a nossa pauta está em risco atualmente no momento de eleição, mas eu prometo que vai ser meio que a última vez que eu vou fazer isso aqui no canal. O que eu decidi agora? Nós vamos criar um canal paralelo com o meu nome, Thiago Almeida. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você se inscrever diretamente no canal. Então se você quer acompanhar conteúdo político, conteúdo filosófico, eu vou aproveitar para expandir o leque da minha contribuição, do meu ímpeto de me expressar para vocês, separando em dois canais. Então nós vamos manter o Diário do Atirador somente para falar da nossa pauta, somente para falar do nosso tipo de conteúdo que a gente gosta, envolvido com o mundo do tiro, e vamos ter o Thiago Almeida para falar da visão de mundo do Thiago Almeida e, sei lá, enfim, um monte de conteúdo diferente. Então está lançada a ideia, se isso der certo, a gente vai tocando esses dois projetos separados. Eu já queria fazer isso há um bom tempo, conto com o apoio de vocês aí para fazer isso dar certo. O link está aqui embaixo, é só clicar e mandar ver, nós vamos começar um canal completamente do zero, beleza? Então vamos às minhas razões de que porque eu acho que não acredito na possibilidade de fraude nessas eleições e porque eu acho tão deletério que agora, nesse momento, a gente da direita fique fomentando esse tipo de ideia. Então existem basicamente duas hipóteses de fraude que a galera levanta e que têm origens distintas, metodologias distintas, nenhuma delas tem nenhum tipo de prova, mas as pessoas têm desconfiança, especialmente pela forma como foi tratado as tentativas de aprimorar o sistema eleitoral do Brasil, que eu concordo, tá? Eu acho que com todo tipo de aprimoramento é válido. Então, por exemplo, você tem uma situação de urna eletrônica que eventualmente dá problema numa zona eleitoral ao meio-dia. Se você tem um problema desse tipo e precisa trocar a urna, aqueles votos da urna, até onde eu sei, são descartados. Tá? Todo mundo que votou até o meio-dia vai ter o seu voto anulado. Isso é muito ruim, né? Para você que ficou na fila lá e depois o seu voto não é computado, você fica chateado. Numa situação com voto impresso, você poderia pegar a urnazinha dos votos impressos que aconteceram ali, após a digitação da urna e o papelzinho cairia numa urna, e essa urna poderia ser contada, esse voto poderia ser contado. Faz diferença para a eleição? Não, não faz, porque estatisticamente é irrelevante a quantidade de urna que dá problema, e a proporcionalidade dos votos tendem a ser constantes nas urnas. Vai ter variação regional, né, Sudeste, Nordeste, mas não vai ter, dentro da mesma cidade, não vai ter diferença de proporcionalidade que faça sentido, que faça diferença no final na contagem. Por isso que é descartado. Mas é um aprimoramento. O voto impresso ele daria a possibilidade de haver um aprimoramento. Então eu sou favorável, tá, para começo de conversa. Mas vamos às hipóteses de fraude então. Tem gente que acusa, ou que levanta, ou que especula, que poderia ter fraude no código-fonte das urnas, então você digitaria lá um candidato e o algoritmo teria um malware instalado que jogaria o seu voto para um outro candidato. Tá? Para isso poder funcionar a nível nacional, né, a eleição global como um todo, você tem que ter muitas urnas com esse malware instalado, porque o código-fonte da urna ele é auditado pelos técnicos do TSE, ele é auditado por técnicos independentes, né? Não é uma programação complexa você digitar um número e ele somar, é um jogo de soma, vai somando mais um, mais um, mais um, mais um, o tempo inteiro. Então é um algoritmo relativamente simples, mas para você instalar um algoritmo que mudasse a complexidade desse cálculo, seria fácil de pegar. E para você instalar isso em diversas urnas espalhadas pelo Brasil, parar para pensar assim, tem urna, cara, que vota 100 pessoas, tem urna que vota 300 pessoas no dia inteiro. É muita urna. Então você teria que ter uma quantidade enorme de pessoas envolvidas nessa conspiração. E para você manter uma conspiração com esse tanto de gente, eu acho inviável. Inviável. Você não consegue ter uma conspiração fechada em grupos muito pequenos. Por exemplo, criminosos são interceptados pela polícia o tempo inteiro porque as suas operações vazam. Vazam por causa de um parente, vazam por causa de alguém que escutou a história, vazam por causa de um adversário que denuncia para a polícia, o esquema cai na polícia e é investigado. Então são conspirações muito pequenas. Imagina um assalto a banco, um assalto a uma empresa de transporte de valores. Muitas vezes a polícia consegue interceptar essas pequenas conspirações com grupos de 10, 15, 20 pessoas. Imagina então envolver imprensa, órgãos de pesquisa, diversos técnicos espalhados em diversas cidades do Brasil, fazendo esse trabalho de instalação dos malwares. É inviável para mim, é uma conspiração muito grande,
para fazer sentido. Tá? A segunda hipótese vai na contagem. No momento da contagem, poderia-se haver algum tipo de manipulação dos resultados. Porque uma vez que você tem o boletim de urna, você consegue entrar no site do TSE e consultar o seu boletim de urna. Você pode tirar a foto do seu boletim de urna, entrar no TSE e ver se o boletim de urna que foi computado lá casa com o que você tirou foto no final da eleição. Então isso qualquer pessoa consegue auditar. Agora, quando chega realmente lá na sala cofre para fazer a apuração total, realmente ali é um grupo menor de pessoas. Ficaria menos complexo uma operação dessa? Sim, mas ainda assim envolveria bastante gente. É uma operação muito séria e eu não acredito nessa possibilidade, acredito que seja muito mais fácil explicar o fenômeno por voto mesmo. Tem muita gente que não está acreditando que o Bolsonaro não ganhou no primeiro turno, porque viu as ruas cheias de pessoas, fazendo manifestações e tudo mais, mas tinha muita gente em casa também. Então, as pessoas irem para as ruas manifestar apoio só indica que há uma militância muito engajada, mas não necessariamente indica que ela é a maioria da população. E cada um está na sua bolha. Hoje em dia a gente vive em bolhas. Então é muito mais fácil para mim acreditar no princípio da navala de Ockham. A explicação mais simples para um fenômeno tende a ser a correta. Então para mim é muito mais simples explicar que realmente Lula é um fenômeno forte ainda até hoje, por mais que tenham tido escândalos, por mais que tenham tido um desgaste enorme na imagem dele, com aqueles mais humildes, essas pessoas ainda o têm como um salvador. Então essa pessoa que simplesmente está olhando para o supermercado e vendo que está tudo mais caro, ele acha que na época do Lula, ele lembra que na época do Lula as coisas eram mais baratas. Ele ignora que existe uma inflação no período que a moeda desvaloriza. Muito por causa, inclusive, das políticas do Lula, de expansão dos gastos públicos, prejuízo nas estatais, foi necessário imprimir dinheiro para cobrir esses rombos e essa impressão de dinheiro é o que gera a inflação, torna tudo mais caro. Então, essa pessoa mais humilde está acreditando que só por ter um presidente daquela época as coisas vão voltar a ser como era daquela época. É um engano. É muito mais simples explicar que esse é o fenômeno que está acontecendo e que estamos todos em uma bolha, assim como a direita tomou um susto, a esquerda também tomou um susto, porque ela acreditava que ia ganhar no primeiro turno. Então, essa explicação é muito mais fácil de aceitar do que uma mega conspiração com várias pessoas, e aí teve gente soltando áudio de que a inteligência russa interceptou, passou para a inteligência brasileira. Cara, umas fantasias, umas histórias da carochinha, umas coisas malucas. É deletério para a gente, enquanto militância agora, ficar insistindo, batendo nessa tecla, porque para as pessoas mais razoáveis, é muito mais difícil se aproximar dessas pessoas se elas ficarem achando que bolsonarista é um bando de gente histérica, maluca, que cria teoria da conspiração para todo lado. E não é isso que a gente precisa agora. Quem não quer ser governado pelo Lula agora, em vez de ficar perdendo tempo, dando uma de detetive de WhatsApp, alimentando teoria da conspiração idiota, vai se preparar intelectualmente para você poder conversar com as pessoas do seu bairro, os seus vizinhos, o cara da padaria, o cara do Uber, o cara da barbearia, o seu amigo que tem nojinho de votar no Bolsonaro. Todo mundo tem um amigo assim hoje. E a importância de você concentrar a sua energia em explicar para esse cara a gravidade da situação, o risco que nós corremos e a importância dele não se omitir. Então essa é a minha dica. Se inscreva no novo canal, onde nós vamos falar sobre assuntos que não têm a ver com a nossa pauta. Eu espero que vocês gostem, espero que o projeto dê certo. Conto com a ajuda de vocês aí. Para quem gosta de ouvir o Thiago falar de outras coisas que não seja de arma, tá lá agora a nova possibilidade. Beleza? Aqui foi o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!